retornar então, depois um chocolatinho, sempre melhor, né não? Bom, eu gosto. Vamos lá, gente, vamos falar agora sobre metas. Tem uma definição que eu trouxe para vocês aqui que eu gosto muito, vamos acompanhar comigo? Metas são ações específicas, mensuráveis, que constituem os passos para se atingir um objetivo. E aquela coisa, Ney, lá vem aquela história de novo, de meta. Bom, gente, infelizmente não tem jeito. Nós precisamos ter metas para termos uma produtividade maior. E é o que acontece? Tem uma pesquisa científica que já restou comprovado que, acredite se quiser, quando uma pessoa formula um objetivo claro e coloca esse objetivo no papel, existe uma probabilidade de 60% maior que ela o quê? Execute e atinja aquele objetivo. Nossa, Gabriela, não é possível que só de eu tirar da minha cabeça e pôr no papel, eu aumento as minhas chances em 60%? Exatamente isso que os cientistas conseguiram comprovar. Se você ainda não sabia e não estava fazendo isso, é uma boa hora para você começar. E o que acontece, gente? As metas, de acordo com essa técnica, com essa ferramenta que eu trouxe aqui para vocês, as metas devem ser SMART. SMART, para quem gosta muito de inglês e sabe um pouquinho, sabe o que significa, se a gente for traduzir, significa inteligente. E aí eu te pergunto, afinal, as metas que você tem criado, é uma meta SMART? É uma meta inteligente? E outra coisa, na verdade o SMART é a abreviação de algumas palavras em inglês de quem criou a teoria. O S é como que tem que ser a nossa meta inteligente, a nossa meta SMART. São metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e dentro de um tempo específico. Em inglês, como é que a gente fala? Specific, measurable, attainable, relevant and time-based. Esses são os termos. Bom, gente, meu inglês é meio inglês goianês, né? Vocês perdoam aí se a pronúncia não ficou das melhores, mas a intenção aqui é que você aprenda o que é uma meta SMART e coloque ela em prática e aumente, assim, a chance de atingir o seu objetivo. E aí, afinal, Gabriela, eu tô gostando desse negócio, tô achando interessante esse negócio de meta SMART, mas como é que eu faço na prática? Como é que eu realmente executo isso? Vamos lá, vamos aprendendo uma por uma. Primeiro, bom, gente, aqui o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? O S começa da palavra em inglês, que é specific, então por isso que eu coloquei aqui as iniciais em verdinho para vocês. Então, primeiro, a nossa meta SMART tem que ser específica. O quê? O que eu quero fazer? Tem que ser específica. Segundo, a nossa meta tem que ser o quê? Mensuráveis. Ou seja, quanto? Quanto que eu quero disso aqui? Depois, tem que ser uma meta atingível. Tem gente que põe lá, eu quero perder 50 quilos em 5 meses. Uai, assim, sem cirurgia? Sem um processo intervencionista? Como é que é? Ou seja, tem gente que está muito tempo frustrado. Por quê? Porque na internet a pessoa, porque eu fiz isso em tanto tempo. Aí você fala, nossa, então se ele pode, eu também posso. Mas será que o que ele falou era verdade mesmo? Que ele realmente executou naquele prazo? Já parou pra pensar nisso? Que às vezes você tá se frustrando, acreditando em alguém que nem tava falando a verdade? Acontece. Então, trace metas atingíveis, que você vai ter realmente capacidade de executar aquilo dentro daquele tempo. Depois, metas relevantes. Quando eu coloco uma meta, aquilo tem que ter uma importância, um significado para mim. Se aquilo lá não tem menor relevância para mim, eu provavelmente não vou executar ou não terei a motivação necessária que me exigirá para que eu cumpra aquilo ali. Então eu preciso saber o para que eu estou traçando essa meta. E o último requisito é o quê? Gente, o requisito temporal. Quando? Eu tenho que definir o quando. Trouxe um exemplo prático aqui para vocês entenderem o que é uma meta. Se a pessoa fala assim, eu quero perder então aí os 50 quilos, eu quero perder 50 quilos. Isso é uma meta SMART? Se a gente for analisar, não é. Por quê? Faltaram vários dos elementos para que aquilo seja uma meta SMART e para que você tenha a chance realmente, com maior eficácia, igual a gente viu aquela lá dos 60%, em atingi-la. Como é que funciona? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Suponhamos que você, empresário, vai traçar uma meta SMART e vai colocar, eu quero aumentar as minhas vendas. O que é isso, aumentar minhas vendas? É o meu? O quê? O que eu quero como empresário? Aumentar as minhas vendas. Em quanto que eu quero aumentar minhas vendas? Em 30%. Mas como que eu vou aumentar minhas vendas em 30%? Contratando um influencer digital. Mas quando? Quando que eu vou fazer isso? Vou fazer isso no mês de março. Mas pra que eu vou fazer isso, Gabriela? Para manter minha margem de lucro. Porque março costuma ser o quê? Um mês fraco nas vendas.
Isso, gente, é uma meta SMART que você traçou para dentro da sua empresa. Gostaram de conhecer essa metodologia? Quando a gente faz assim, que a gente coloca os 5 requisitos da meta SMART, isso pode ajudar e muito você a alavancar a sua empresa. E aí, gente, o que acontece? Agora eu vou explicar para vocês a segunda etapa. É uma outra ferramenta que ela chama ciclo PDCA. Muitas pessoas já conhecem, já aplicam. Se não é o seu caso, quero te explicar aqui como é que funciona. Ele é bem simplesinho. O que significa PDCA? É, de novo, as iniciais das palavras. Primeiro, ela também é do inglês, então o que acontece? A primeira palavra é o plan, que é o planejar. Depois o D é do verbo do, que é fazer, desenvolver. Depois é o C, é do control, que significa checar. E por fim o act, que é o quê? Agir. Nossa, Gabriela, mas como é que funciona esse negócio desse ciclo aí que fica girando o PDCA? Bom, o PDCA, como é que ele vai funcionar? Você vai primeiro estabelecer uma meta. Você acabou de aprender aqui juntamente comigo como é que a gente traça uma meta SMART. Então, primeiro você traçou essa meta. Segundo, você começa a executar. Então, se eu falei que eu ia contratar um digital influencer, eu começo a executar. Começo a procurar quem que é esse digital influencer no meu segmento. Esses blogueirinhos, né? Falando de uma forma mais simples, quem que é o blogueirinho que eu vou contratar para tentar vender o meu produto através dele? E aí, quando eu faço isso aí, eu começo a checar. Suponho que eu fui lá, contratei, verifiquei um que era bom. Ih, Gabriela, mas falar um negócio pra você. Contratei aquele blogueiro, até dei aqueles produtos, ele fez os stories, os trem, tudo, mas minha venda não aumentou, não. Então, quando eu fui checar para ver se o resultado que eu queria eu obtive, eu verifiquei que eu não obtive. Então, se você não tiver dado certo, se aquela meta que você colocou, você não atingiu o resultado que você queria, tá na hora de o quê, gente? Faça uma nova estratégia, é a hora do act, que é a hora de agir. Então eu preciso ver o que não deu certo. Ah, sabe o que não deu certo? Eu contratei o digital influencer errado. A pessoa não tinha tanta autoridade naquele segmento. Eu tinha que ter contratado outra pessoa ao invés daquela ali. Então eu volto aqui e faço de novo o meu ciclo do PDCA. Eu planejo de novo, executo de novo e checo se esse novo digital influencer, agora sim, eu consegui atingir o resultado que eu queria. Mas, Gabriela, eu vou ficar rodando esse ciclo PDCA há quanto tempo? Até você atingir o que você quer. Muitas das vezes, na primeira estratégia que você traçou, aquele primeiro planejamento da sua meta, já deu certo. Mas, às vezes, o como, quando você definiu que você ia executar, às vezes não é um digital influencer que é a melhor estratégia para você aumentar os 30% da sua venda em março. Talvez você vai ter que mudar de tática. E é por isso que o empresário sempre fica rodando o PDCA. A hora que ele atinge um resultado bacana, vamos passar para o próximo. Bom, gente, então, depois de ver isso aqui, agora é com você. É a sua vez de fazer as suas metas SMART e depois sempre checar e fazer o ciclo do PDCA. Bom, gente, olha aqui que bacana. Nós nos propusemos a estudar todos esses temas e você praticamente já passou por tudo isso aqui. Agora só está faltando um único tema. Vai lá, comemora, dá uma espreguiçada aí na cadeira, dá uma relaxada, mexe um pouquinho, vai lá, movimenta. Volto daqui a pouquinho pra gente falar sobre o último tema que é muito interessante, que é o Business Model Canvas. Te aguardo em breve. Obrigada!